Vivam todos! Desde o final da década de 60 até ao presente, temos celebrado a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E, de facto, que falta que faz. Este movimento começa a tomar forma, sobretudo no século XVIII, 1740, é a grande referência, a primeira referência, quando se começam a incluir orações pela unidade dos cristãos, e surge sobretudo no âmbito evangélico, no âmbito da Reforma, porque eram igrejas mais pequenas e estávamos no âmbito da evangelização dos povos descobertos, digamos assim, pelas descobertas, por todos os movimentos expansionistas que estavam a acontecer no mundo, e percebia-se que era um problema, porque chegava uma comunidade, falava de uma forma, chegava outra comunidade religiosa, falava de outra, e muitas vezes falando do mesmo Cristo, coisa que causava grande perplexidade, grande dificuldade de compreensão por parte daqueles que eram evangelizados. E se esta dificuldade prática veio a pôr a claro que havia aqui um problema para resolver, depressa se tomou consciência de que o problema é muito grave e já estava de algum modo também pressentido por Jesus, que segundo o Evangelho de São João tem na longa oração sacerdotal uma persistência, uma insistência pela unidade, uma oração pela unidade, que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, como nós somos um, eles sejam também um em nós. E de facto não podemos ser simplistas na questão da resolução dos problemas, são problemas de fundo alguns. É verdade que houve muita coisa que se misturou, misturaram-se egos humanos, misturaram-se pretensões humanas, o querer levar a melhor em debates, em argumentações, o pensar que a sua lógica, a sua maneira de ver que é melhor e mais perfeita. Não obstante haver razões aqui e acolá, não obstante haver certamente muita coisa que é preciso tomar em atenção. A Igreja Católica, desde o princípio, é dita como sempre reformanda, está sempre a necessitar de ser purificada, de ser reformada, de ir às raízes, de verdadeiramente não perder a sua ligação ao inicial. E em todos os séculos, em todas as alturas, há esta exigência de purificação, esta exigência de ver o que está bem. Mas a maneira como muitas vezes foi feito, os problemas que foram agudizados foram terríveis. Em primeiro lugar, temos a grande dissensão entre a Igreja Oriental e Ocidental, ortodoxos e católicos. Já no século XVI, a grande cisão de Lutero, e depois de Lutero todas as outras pulverizações. É uma expressão que escutei quando foi o colóquio sobre o centenário de Lutero, o 5º centenário de Lutero, do nascimento de Lutero, em que de facto se referia exatamente isso. As igrejas ditas da Reforma Protestante, reformadas, elas depois às tantas pulverizaram-se e sobretudo muito em cima desse conceito de que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudará a perceber, e cada um pode ler e pedir ao Espírito Santo que ajude e que ajude a compreender. Às tantas já ninguém se entende e há aí um problema também complicado para resolver. Mas deixemos isso, não é para hoje este aprofundamento. Hoje é sim para sublinhar esta necessidade de oração pela unidade dos cristãos. Esta missão que o Senhor nos confia de sermos um, de nos unirmos verdadeiramente a Cristo e em Cristo nos unirmos a todos os homens. No domingo passado, a segunda leitura de Paulo aos Coríntios tinha 3 pontos que eu creio que são muito felizes. O primeiro, mesmo que algum membro do corpo dissesse que não pertencia ao corpo, nem por isso deixava de pertencer. Não nos podemos excluir assim da pertença do corpo eclesial de Cristo. Não temos também legitimidade para expulsar alguém dizendo que tu não fazes falta, assim como a mão não pode dizer ao pé tu não és mão, por isso não fazes parte do corpo. E o terceiro ponto, quando um membro sofre, todos sofrem, quando um membro é honrado, todos são honrados. O cuidado especial, a consideração, a
a atenção que damos a cada um dos membros é segundo a necessidade que ele mesmo tem e, de facto, todos formamos este corpo em Cristo Jesus. Não tenhamos dúvidas, é talvez o pior pecado que fazemos, é esta desunião que mostramos, que transparecemos perante o mundo. Todos nós que acreditamos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus encarnou e tornou-se homem, que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus é o nosso único Salvador. Nós que acreditamos nisto tudo, não nos conseguimos pôr de comum acordo, infelizmente, em todo o mundo, e há uma diversidade enorme de confissões religiosas com separações que impedem uma comunhão una, que impedem uma unidade à volta destes princípios que de facto são os primeiros, são os basilares, são o anúncio do querigma, que Deus nos ama muito, que Cristo é Filho de Deus, que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar a todos. Rezemos, pois, rezemos pela unidade dos cristãos, sem pensar que é uma questão fácil, que é, eles todos, quando perceberem, vão se unir a nós. Mas a história mostra-nos que há ali feridas muito profundas. Também não há de ser encontrada uma solução intermédia. Vamos arranjar aqui uma forma, vamos arranjar aqui toda uma descrição, um conceito em que todos nós estaremos de acordo. Ninguém quer isto. Ninguém quer isto. E por isso, na nossa diversidade, nos caminhos diferentes que tomamos, há muita riqueza que não podemos perder, mas que temos de saber conduzir à unidade. Talvez seja esse o grande desafio, entender a unidade, o ecumenismo, como uma dádiva, como um dom de Deus. Perceber que os outros, na diferença que têm para mim, são uma riqueza, são um acrescento, são uma mais-valia. E não apenas uma dificuldade, um obstáculo, não apenas uma dor de cabeça, não apenas uma questão de incompreensão. Temos muito caminho a fazer. Que o Senhor nos ajude, hoje que celebramos a conversão de São Paulo, a procurarmos trabalhar pela unidade de toda a Igreja. Um santo dia.